Olá, bom dia para você, são 7h01, estamos começando o 95 Online, aqui pela 95.7 FM. Hoje, José Ville, como você já pode perceber, não está aqui. José Ville está em Ponta Grossa para compromissos profissionais, amanhã retorna aqui ao comando do 95 Online, sempre conduzindo entrevistas e junto comigo aí trazendo notícias importantes para o seu dia a dia. Hoje é terça-feira, dia 26 de novembro de 2013, o tempo é nublado ainda na capital paranaense e segundo o CIMEPAR, a temperatura máxima prevista para hoje será de 23 graus. Neste momento, os termômetros marcam 18 graus na capital paranaense. No litoral, a mínima é de 19, máxima de 27 graus. E segundo a previsão do tempo para hoje, uma frente fria se desloca pelo Oceano Atlântico, entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. No Paraná, as condições de chuva serão mais favoráveis a partir da tarde, com o tempo mais abafado aqui no estado. As chuvas previstas devem ocorrer em áreas isoladas, mas principalmente entre o centro e o leste do Paraná, ou seja, aqui em Curitiba a chuva pode chegar hoje à tarde, devido a uma umidade um pouco mais alta na atmosfera dessa região. São as informações do CIMEPAR. Vamos a algumas informações deste começo de dia. A Prefeitura de Curitiba também sancionou o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Daqui a pouco você vai saber um pouco mais sobre essas informações. A CPI do transporte coletivo em Curitiba aprovou o relatório final. Depois de alguns meses de trabalho, o documento tem ao todo 186 páginas, logo mais iremos entrar em detalhes sobre isso também. Uma informação também sobre o Natal que está se aproximando, a Galeria de Luz, que ficou muito famosa, ficou conhecida, virou um chamariz de muitos turistas nessa época de Natal aqui em Curitiba, mas nesse ano o Natal curitibano será um pouco menos iluminado, já que a Prefeitura anunciou que cancelou a instalação da Galeria de Luz por causa de falta de verbas. Os custos são muito altos, segundo a Prefeitura. Já as informações também para você. A operadora TIM foi condenada a pagar 5 milhões de reais por controlar ida ao banheiro. É isso mesmo. Ida ao banheiro custou 5 milhões de reais para a TIM. Isso envolve uma funcionária que inclusive é aqui do estado do Paraná. E os curitibanos também vão poder conferir preços de produtos natalinos através da internet. Você que vai comprar vários produtos para realizar a ceia de Natal, presentes e tudo mais, existe um site que irá pesquisar para você os preços mais baratos. E também dicas nós vamos dar daqui a pouco sobre os sites não recomendados pelo Procon por causa do Black Friday. Black Friday é aquele dia de promoções, um dia especial de promoções em que várias lojas que têm sites na internet, que comercializam produtos pela internet, oferecem descontos muito acima da média. E no Brasil há sites não recomendados, sites não confiáveis, que você vai poder inclusive verificar e fugir desse tipo de fria pela internet. Já os detalhes para você, essas e outras informações ao longo do programa, assim como as informações do trânsito na capital paranaense, que neste momento é tranquilo, informações das estradas, dos aeroportos, que neste momento operam normalmente. Como você sabe, todos os dias temos entrevistas, temos temas importantes que podem fazer diferença no seu dia a dia. Hoje, o nosso convidado aqui no programa de hoje, do 95 Online, é o psicólogo William McCormick, que trabalha voltado a profissionais, faz um trabalho voltado a profissionais executivos de vários setores, desenvolve um trabalho para a identificação dos líderes dentro das empresas. E um trabalho que auxilia, inclusive, o papel do líder no seu dia a dia. William, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente, claro, tire a nossa dúvida. William McCormick. Isso, perfeito, McCormick. Falei certinho? Certíssimo. E a sua descendência, qual é? A escocesa. A escocesa, tá aí então, tá explicado. McCormick. É o William que é do Rio de Janeiro. Você é daqui de Curitiba, mas fez também. Você nasceu, na verdade, no Rio de Janeiro e fez a sua carreira aqui, não é? Isso. Eu sou nascido no sul do estado do Rio de Janeiro, em Volta Redonda, e vim pra cá bem cedo. A cidade do aço. Eu Isso. Conheço bem, já trabalhei em Volta Redonda. Enfim, desde quando partiu de você esse trabalho de você atuar mais nessa área corporativa, voltado a executivos, no papel de lideranças corporativas? Na verdade, eu venho o meu histórico vem de uma consultoria na qual fazia a seleção de executivos e cargos estratégicos, né? E houve uma migração
da consultoria para o consultório, naturalmente pela minha formação, na qual passei a atender como psicólogo clínico. E houve um fenômeno interessante na qual muitos dos executivos, gestores que me conheciam de processos seletivos me procuraram para atendimento, né? O que mostrou uma demanda, uma série de questões que precisavam ser trabalhadas, que envolvem o lado B da liderança, né? O que não está idealizado, o que não é visto na mídia, nos jornais, nas revistas, como algo perfeito, e uma busca, né? Uma busca do impossível, uma busca de algo que é o ideal. Geralmente nós tratamos esse assunto aqui, mas é muito comum a gente ver por aí entrevistas com pessoas que dão dicas de empregabilidade, como você se portar no trabalho, mas é difícil a gente ouvir justamente falar nesse tema sobre como que um líder deve se comportar, ou como que um líder deve surgir. É aquela história, a liderança ela se conquista naturalmente, ela não se impõe. É por aí, quer dizer, o líder que é colocado forçadamente dentro de uma empresa, ele tem menos chances de progredir do que aquele líder que nasce naturalmente? Não vejo dessa forma. Eu acho que primeiro a gente precisa fazer essa diferenciação, né? De um líder burocrático, de um gestor, para um líder carismático, esse sim constituído a partir de uma relação de identificação com coletividades, né? Um grupo formando um líder, um grupo abrindo um espaço. O gestor é aquele profissional capacitado, né, com competências técnicas, com competências comportamentais, que vai ser inserido em uma coletividade, um grupo, uma empresa, uma organização, e a partir dali vai extrair o melhor daquele grupo, gerando resultados, etc. Então existe já um grupo, e esse gestor é inserido ali, e dali ele pode tirar o seu melhor, pode ter resultados fantásticos, como que é o que acontece nas organizações. Diferentemente de um líder carismático, na qual é um construto dessas relações com as coletividades. Né? Existe um grupo, né? Existe uma massa, existe uma organização antes que abre um espaço para o surgimento de uma liderança, o surgimento de um personagem que é colocado nesse lugar de ideal, que é legitimado por essa coletividade, na qual elas veem nele alguém que, melhor que elas mesmas, podem levá-los a um caminho de satisfação, de felicidade, de sucesso, etc. Então projeta nesse personagem toda essa demanda, toda essa necessidade, toda essa busca. Né? E ali a gente tem um construto de um líder carismático. Não por essência, e aí entra até a pesquisa que eu fiz no meu mestrado, não por essência como alguém que nasce assim, então não existe na nossa linha não existe um sujeito a priori, o sujeito é constituído a partir da psicanálise, e também não é uma questão de intencionalidade. Eu quero ser um líder, vou me formar, vou fazer um coach, etc. Isso serve para a gestão, né, para o gestor, não para o carismático, aquele que é constituído. Você pode ter um MBA em Harvard, você pode ter um processo de coaching fantástico, mas, por exemplo, a Alemanha dos anos 40 vai preferir ainda um baixinho de bigode, porque não é uma questão apenas de intencionalidade. Existem muito mais coisas nessa relação identitária com o líder. Já a gente volta a conversar sobre esse assunto, lembrando que você pode, claro, e deve participar da nossa entrevista aqui. Afinal de contas, existem canais aí de comunicação com a gente. Um deles é o SMS. Você manda o seu SMS pelo seu celular para o 49124. Esse é o número, 49124, bem curtinho. No começo da mensagem coloca a sigla JWS, senão sua mensagem não chega aqui pra gente. JWS, e na sequência a sua pergunta, o seu comentário, participe aqui da programação, pode, inclusive, claro, fazer perguntas para o William sobre esse tema tão importante sobre liderança, o ambiente corporativo e tudo mais, o lado B aí da liderança, enfim, como constituir um líder, são temas que nós iremos abordar no decorrer do programa. Ou pelo Twitter, Rodrigo Leite Jor é o Twitter direto aqui para você participar com a gente.
presidente Rodrigo Leite Jor, J-O-R, de jornalista. Você participa também pelo Twitter e faça a sua pergunta para o William. Vamos dar algumas informações aqui de trânsito para você que está indo por trabalho agora. A Prefeitura está informando que para o embarque e desembarque de ônibus dos alunos que participam do Festival de Dança da Rede Municipal do Ensino, haverá um bloqueio na rua Barão do Rio Branco, no cruzamento com a rua André de Barros. Hoje, a partir das 8 horas da manhã, ou seja, daqui a pouquinho, das 8 às 9 da manhã, e das 10h30 às 11h30 da manhã. E também à tarde, a partir da 1h30 até as 2h30 e das 4 às 5 da tarde. São vários horários, mas esses são os horários principais desta terça-feira. Portanto, o bloqueio é ali na rua Barão do Rio Branco, no cruzamento com a rua André de Barros, bem no centro da cidade, por causa dos ônibus dos alunos do Festival de Dança da Rede Municipal de Ensino. Tome cuidado, tem criança na rua, você pode diminuir um pouco ali ou fazer uma rota alternativa para você não perder tempo. No Cristo Rei, há obras previstas para a recuperação do pavimento, estão programadas para hoje, na rua Governador Agamenon Magalhães, entre a Avenida Presidente Afonso Camargo e a Urbano Lopes. O serviço começa daqui a pouco às 9 horas e será paralisado até às 5 da tarde. Os agentes da CETRAN vão orientar o trânsito por ali. Já já mais informações do trânsito para você, lembrando que você também pode, através do SMS, mandar aí a sua informação. Você que está no trânsito, está vendo algum ponto complicado neste começo de dia, mande as informações aqui para a gente orientar também os outros motoristas, repetindo, 49124 49124, com a sigla JWS no começo da mensagem. JWS, dê um espaço, digite normalmente que ela chega aqui pra gente e você participa do nosso programa. William, nós falamos aí um pouco sobre essa introdução desse seu tema, mas vamos falar mais do lado comportamental. Ontem nós entrevistamos aqui o Eduardo Ferraz, inclusive sobre ele lançando aquele livro A Pessoa Certa no Lugar Certo, ou seja, o líder também precisa ser a pessoa certa e estar, de certa forma, no lugar certo, na hora certa, para ela assumir esse cargo, ter essa competência, esse respaldo, inclusive, dos próprios comandados. Porque não adianta você ser um líder e não ter respaldo daqueles em quem você irá comandar. Bem, quando a gente está falando do líder carismático como fenômeno, essa questão de estar no lugar certo, na hora certa, e querer estar, se preparar para isso, ele é muito fundado pela questão do gestor, né, do líder gestor, na qual ele desenvolve essas competências e trabalha em cima desse planejamento de liderança, de gestão, de técnicas, de práticas, etc. E esse estar no lugar certo significa essa avaliação cultural, principalmente da cultura organizacional, né? O lugar certo não é qualquer lugar. O lugar certo é um local onde as características dele mais interessantes, que ele fomenta mais, sejam mais reconhecidas, recompensadas e obtenha mais resultados. Uma empresa de uma origem familiar, uma empresa de uma origem italiana, uma empresa de uma origem alemã, tem características organizacionais diferentes, são pressupostos diferentes que são criados e construídos, né, internamente, em cima de uma cultura interna, desde o seu nascimento, desde a sua construção. Então é importante que haja essa avaliação. Acho que um grande erro dos profissionais é não avaliar isso, né? A gente vê em todos os lugares receitinhas prontas de como ser um líder, de como se comportar numa entrevista, de como fazer uma dinâmica de grupo, de como construir um currículo, e fica tudo muito na encenação, né? Num teatro na qual a entrega não se reflete aquilo que foi prometido em um currículo, em uma dinâmica ou em uma entrevista, né? E muito disso é cargo de uma falta de preparação, principalmente dessa análise cultural. Onde eu estou entrando, o que eu vou fazer, né? O que se espera de mim e o que eu posso, o que é o real ali, né? O que eu posso oferecer de verdade. Não que eu acho que eles queiram que eu ouça, que eu fale para eles ouvirem. Né? Porque senão fica naquela relação, eu finjo que vou entregar tal coisa e eles fingem que acreditam em mim, né? Fica uma lei, lá no Rio a gente brincava, a lei Vampeta, quando ele jogava no Flamengo, ele estava numa fase horrível e perguntaram, Vampeta, por que você está jogando tão mal? Não, porque eu tenho um acordo com o Flamengo, o Flamengo finge que me paga, eu finjo que jogo.
né? Então fica nessa encenação. Acho que falta um pouco de realidade nisso. Acho que o profissional que faz falta no mercado é aquele profissional que entrega o que promete, né? Porque para prometer tá cheio de dicas aí, né? Como se faz, né? Receitinhas básicas prontas, né? Que te aliviam de uma angústia, mas ao mesmo tempo te colocam em uma situação num futuro constrangedora, na qual você não consegue bancar aquilo que você prometeu. Quer dizer, não adianta tentar enganar, né? O líder, ele precisa saber primeiro onde ele está, exatamente, sentir esse ambiente de trabalho, sentir se ele tem competência para isso. Um líder não se forja, digamos assim. Bem, não dura muito tempo, então você vê processos aí de líderes gestores que vêm de grandes cases de sucesso em uma empresa. O cara foi CEO de uma empresa X, teve excelentes resultados. Quando migra para uma outra empresa, não é nem questão de incompetência, é uma inadaptabilidade, né? Uma inadaptação. Especialmente pelo ambiente de trabalho? Muito pelo ambiente, pelo tipo de pessoas, pela falta de legitimação, na qual ele pode ser legitimado por um determinado grupo, né, e não legitimado por outro. Não é apenas a posição hierárquica que o legitima como uma posição de liderança, né? A posição hierárquica é algo do burocrático, não é necessariamente uma posição de liderança estabelecida e legitimada por essa coletividade, por esse grupo. Por isso a gente vê nas organizações, vários chefes, gestores que não são líderes e vários líderes que não são gestores. Né? Porque o processo identificatório de legitimação da liderança é um processo diferente. Quem primeiro identifica realmente o líder? É o próprio comandado, digamos assim. Não é o chefe, não é o dono. Sim, é um processo. Sim, numa instância depois, o próprio chefe, claro que ele tem que dar a última palavra para garantir o cidadão no cargo, digamos assim. Isso. Há um processo coletivo de identificação na qual abre esse espaço, né? Isso para o líder carismático. Um grande exemplo que eu cito é do embrião de um líder comunitário, né? E aí eu me embaso em um autor que eu estudo, que se chama Ernesto Laclau. Ele fala sobre a razão populista, é o nome do livro dele, e ele cita o exemplo do movimento populista como um construto, uma forma de constituição de uma liderança, né? Vamos citar um exemplo. Nós moramos em um bairro extremamente afastado, né, na qual não há um ponto de ônibus, né, algo mínimo para a gente trabalhar, para levar meus filhos, para você vir trabalhar, etc. E nós temos uma demanda que é uma demanda não satisfeita pelo que está institucionalizado, ou seja, por exemplo, pela prefeitura. Um exemplo fictício, tá? Essa demanda insatisfeita vai encontrando outras demandas. O Rodrigo também queria, o João também queria, o Jorge também queria, e gera uma cadeia de equivalências, né? Esse é um movimento pré-populista, na qual uma demanda vai encontrando outra e se colando pelos seus aspectos iguais, né? A partir desse momento abre-se espaço para uma demanda única e norteadora de todas as outras. De repente alguém fala: opa, quer saber? Eu vou lá peitar o prefeito. Né? E todo mundo: não, é você tem essas características, você pode, você consegue. De repente todo aquele grupo começa a legitimá-lo, fazendo com que a demanda dessa pessoa única seja norteadora de todas as outras. Ele se torna responsável e representante das minhas demandas insatisfeitas. Quando a gente traz isso para o organizacional, a gente tem algo muito similar, né? Como, por exemplo, movimentos sindicalistas que cobram melhores salários ou melhores condições, na qual surge uma pessoa que, vamos lá falar com um patrão, né? Ou então dentro de uma organização na qual um setor tem necessidade de algum tipo de resultado, na qual legitima aquele profissional por suas experiências anteriores, que torna-se aquilo capaz de acontecer, torna-se aquela legitimação e acredita e projeta nesse profissional, nessa pessoa, nesse personagem, alguém, né, e aí entra no imaginário, né? A gente está falando de pessoas comuns, como qualquer uma de nós, mas meu imaginário coloca ela como um ideal, alguém que pode, melhor que eu mesmo, né, me levar para esse caminho, para esse objetivo, para essa satisfação
dessa demanda. Às vezes, portanto, um líder surge pela necessidade mesmo. Às vezes até uma necessidade dele. Alguém aqui tem que fazer alguma coisa, lá vou eu. Isso. Ele divide muitas vezes ele divide essa própria demanda, né? Ele está dentro, mas está fora. Ele inicia dentro de uma coletividade, mas ele se destaca, né? O ter sucesso, né, que a gente fala, é se destacar. O grupo, por mais que haja um movimento lateral, é um grupo destaque, né? E de repente ou você se destaca ou você se destaca. De repente você sai do grupo. O líder, ele não está no grupo, ele está dentro e fora, né? Ele precisa sair para ser olhado ou com admiração ou com repúdio, né? O líder carismático não se consegue ser indiferente a ele, né? Ou eu amo ou eu odeio, diferente do gestor. O gestor que tem um outro processo de identificação, então eu consigo tê-lo ali, ele é o gestor, ele é o chefe, eu tenho uma função hierárquica, etc. O líder, como demanda toda essa, mobiliza toda essa carga identificatória, e o destaque dele se torna algo como admirável, como um ideal, ou como repudiado, ou como se tenta destruí-lo, no caso. Tá certo. Temos uma informação aqui que de certa forma tem a ver um pouco com essa questão que nós estamos lidando, que é sobre o ambiente de trabalho. Já nós vamos entrar mais no fato do ambiente de trabalho, né? Que muita gente tenta sempre criar aquele ambiente de trabalho favorável. Todo mundo, claro, gosta de trabalhar num ambiente gostoso, onde todas as pessoas se dão bem e tudo mais. Mas na prática não é isso que acontece. É difícil você se dar bem com todo mundo. E enfim, qual que é o papel do líder justamente nessa criação do ambiente de trabalho? Já o William explica pra gente, mas tem uma informação aqui que é de certa forma curiosa, porque a TIM está em quase todos os portais de notícias desde ontem à noite, porque ela foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar uma indenização de 5 milhões de reais a uma ex-funcionária que tinha horários de banheiro controlados em Curitiba, de acordo com o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. A sentença do juiz Felipe Augusto de Magalhães Calvé, da 8ª Vara do Trabalho aqui de Curitiba, e a empresa ainda pode recorrer. A condenação foi divulgada ontem. Além da mulher ter os horários de banheiro, de ida ao banheiro controlados, ela era avaliada na frente dos colegas, sofria ameaça de mudança para um horário pior, caso faltasse ao serviço, segundo o Tribunal Regional do Trabalho. O juiz citou 7 decisões judiciais contra a TIM pela mesma prática de controle do horário de banheiros, que tiveram indenizações variando entre R$1.000 e R$10.000. Uma testemunha no processo confirmou que a ida ao banheiro, agora que vem o lado curioso, era considerada como pausa-descanso, e que fora dessas pausas era necessário mandar um e-mail para o supervisor solicitando autorização para ir ao banheiro, o que nem sempre era possível dependendo da fila de espera de atendimento dos clientes. Já imaginou, você está numa empresa e dá uma vontade de ir no banheiro, você tem que mandar um e-mail para o seu chefe, para ele responder o teu e-mail autorizando. E se o chefe não está na sala, demora, está numa reunião e você está com vontade de ir no banheiro, precisa do chefe para autorizá-lo a ir ao banheiro? Que situação, hein? A TIM informou que já foi notificada, que está tomando as providências de recurso e tudo mais. Aí entra um ponto que a gente pode conversar também, William, que é o chefe, de certa forma, que tenta ser o chefe, o líder controlador. Aliás, existe diferença entre chefe e líder, né? Isso. Sim, existe. O chefe é uma posição hierárquica, o cara que montou... É bom de deixar isso claro. Né? O cara que montou uma empresa, contratou uma série de profissionais e eles trabalham ali, podendo legitimá-lo como líder ou não. Né? O líder não, o líder pode surgir de qualquer encontro social na qual hajam demandas, né, que precisam ser satisfeitas e objetivos em comum. Né? Existe uma diferença bem clara. Nesse caso, a gente vê uma posição aí tirânica, né? Uma relação repressiva na qual as suas necessidades mais básicas são até reprimidas ou precisam de autorização, nesse caso, né, da ida ao banheiro, né? O que me remete aí a, sei lá, 20, 30, 40 anos atrás, ou até mais, um retrocesso gigantesco. Mas mostra uma outra coisa, mostra que mesmo assim existe ainda essa luta, essa resposta, né,
de profissionais contra o que está institucionalizado dessa forma, que não respeita o desejo do outro, a necessidade do outro, né? E isso é interessante porque remete à nossa relação condicional com o trabalho, que é diferente de alguns anos atrás, de algumas décadas atrás, né? Não é porque o dono da empresa senta naquela cadeira, fala tantas línguas, viaja de jatinho, que eu lhe devo uma obediência incondicional. Não é por aí. Ele precisa me oferecer estrutura, me oferecer condições, remuneração, projeto de futuro. Me respeite para que eu respeite. Então as relações hoje são condicionais. Isso é interessante, isso é um avanço. As relações são condicionais mesmo. Já me perguntaram uma outra vez, já há algum tempo, isso no aspecto até amoroso, né? Poxa, William, por que as relações hoje não dão certo? Eu até me pergunto, o que é dar certo? Durar para sempre? Não tô convencido disso. Eu conheço relações de 5 anos que deram muito certo naquele momento, até que as condições se extinguiram. Bem, na época dos meus avós não se separavam, mas eu não estou muito convencido que eles eram mais felizes do que a gente por causa disso. Havia uma repressão muito maior, né? A separação, a não continuidade de um relacionamento era rechaçado, né? Não se dava voz ao desejo. Então as pessoas estavam juntas porque tinham que estar juntas, né? Hoje há uma condição: eu estou com você porque eu quero, eu estou nessa empresa porque eu quero também. Existe uma troca, você me fornece algumas coisas, eu forneço coisas para você. A partir do momento que essas condições não são estabelecidas, vamos repensar. O que é diferente, e aí precisa frisar muito seriamente, a descartabilidade da condicionalidade. A condicionalidade eu vejo com um aspecto até, de certa forma, positivo. A descartabilidade não. Que acontece tanto nas empresas quanto nas relações amorosas. Eu estou com essa pessoa, não serve. Eu estou nessa empresa, essa empresa não me dá isso. Eu estou na outra, e fica pulando, né? Não cria vínculo, não cria uma identidade com aquela empresa, fica pulando de local em local, e isso traz consequências, né? Quer dizer, isso além de queimar o currículo de qualquer pessoa, e ontem inclusive nós abordamos isso aqui, quer dizer, currículo de pessoas que ficam menos de 1 ano em cada emprego, 8 meses, tal, o cidadão pega lá, mas você não fica em emprego nenhum. No líder vale a mesma coisa, quer dizer, o cidadão não consegue conquistar o respeito em nenhum lugar. E isso acaba, claro, interferindo no trabalho e no ambiente do trabalho. Isso, prova que não é uma questão apenas intencional, né? Eu quero, eu vou, né? Essa descartabilidade é algo que a gente precisa olhar desde a causa, né? Isso é um sintoma cultural, né? Isso é desde a nossa infância, na qual hoje, principalmente, nós temos um fenômeno muito forte do descarte, por exemplo, de brinquedos, né? O brincar como criar vínculo não existe mais, né? Então eu não brinco, mas eu tenho o brinquedo. Eu tenho esse carrinho, amanhã eu não quero o outro, depois eu quero o outro. Diferentemente de outros momentos na qual criava-se um vínculo, né? Eu tenho esse carrinho, hoje esse carrinho é um carrinho de bombeiro, amanhã esse mesmo carrinho é um policial, no outro dia ele vai ser um carrinho de corrida, etc. Então era sempre o mesmo carrinho na qual era estabelecido um vínculo. Isso acaba se refletindo, né? Essa descartabilidade, né? Nas relações amorosas e nas relações profissionais também. Vamos com mais informações aqui para você que está ligado no 95 Online. Lembrando que essa é a 95.7 FM. Estamos conversando hoje aqui com o William McCormick, psicólogo, com orientação psicanalítica, mestrando em filosofia, falando um pouco mais sobre liderança corporativa, sobre o papel do líder nas empresas, sobre o ambiente de trabalho. Já nós vamos esmiuçar um pouco mais sobre essa questão de como criar um bom ambiente de trabalho, que é algo fundamental, que muito líder quebra a cabeça, né? Criar um ambiente de trabalho não tem receita pronta, e muitas vezes talvez o ponto-chave aí, talvez para o sucesso inclusive desse líder dentro da empresa, criar um ambiente favorável no trabalho. Informações aqui dos aeroportos. Os principais aeroportos estão funcionando normalmente, estão abertos para pousos e decolagens nesta manhã. O aeroporto Afonso Pena, aqui na região de Curitiba, em São José dos Pinhais, opera normalmente. Neste começo de dia, apenas
apenas 5 voos estão com um pequeno atraso, 115 voos previstos para o dia de hoje, e não há cancelamentos neste começo de manhã, nesta terça-feira, no Aeroporto Internacional Afonso Pena. Uma informação do trânsito agora, que acaba de chegar, uma informação divulgada pela Prefeitura, ali no Boqueirão, por causa das obras no viaduto sobre a via férrea, o trânsito é bastante lento na Avenida Marechal Floriano Peixoto, entre o terminal do Boqueirão e a entrada do Parque Iguaçu. Várias ruas que dão acesso às vias laterais do viaduto estão bloqueadas, por isso o motorista encontra dificuldades para circular por ali. Portanto, evite passar ali próximo à via férrea, nas obras do viaduto, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, entre o terminal do Boqueirão e a entrada do Parque Iguaçu, no Boqueirão, já próximo ali a São José dos Pinhais. Trânsito bastante complicado neste começo de manhã por ali. No Cristo Rei, há obras programadas para hoje na rua Governador Agamenon Magalhães, entre a Presidente Afonso Camargo e a Urbano Lopes. O serviço começa daqui a pouco, às 9 horas da manhã. Trânsito também pode se complicar na região do Cristo Rei. Lembrando que você participa com a gente pelo 49124. 49124 é o SMS aqui do 95 Online. Coloque a sigla JWS na frente, digite o seu texto, a sua mensagem, faça perguntas ao William. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, continuando esse papo aqui sobre lideranças nas empresas. E daqui a pouco mais notícias para você também. Até já. Tem que ser especial, o chopp tem que ser sensacional, o lugar tem que ser tradicional, escolher a Bresser é fundamental. Mercearia Bresser, toda a tradição da pizza paulistana e o verdadeiro chopp Pilsen tirado por quem mais entende do assunto. Eleita a melhor pizza de Curitiba pelo Prêmio Bom Gourmet da Gazeta do Povo 2013. Seja prático, alugue um carro na Yes. Frota diversificada, atendimento personalizado e condições especiais para entrega. Yes, tudo para facilitar sua vida. Fone 3366-2525. Está confirmado o maior investimento em transporte público da história de Curitiba. Mais de 5 bilhões de reais para a mobilidade. Confira o que muda no transporte coletivo. O Inter 2 passará a circular em canaletas e faixas exclusivas. As linhas que vão da SIC Campo Comprido até o Capão da Embuia e Centenário vão ter o ligeirão. As canaletas serão alargadas para receber o maior ônibus do mundo. A linha verde terá 22 quilômetros de canaletas da cidade industrial ao Atuba. E finalmente o metrô. O sonho dos curitibanos vai se tornar realidade. O projeto foi corrigido, os recursos estão garantidos e as obras começam no ano que vem. O metrô terá 14 estações e vai da SIC e Pinheirinho até o Cabral. 5 bilhões de reais. É o maior investimento da história para a nossa capital voltar a ser modelo de transporte público de qualidade. Prefeitura de Curitiba. Qualidade de sono. Esta é a especialidade da MaxFlex. Materiais nobres utilizados com alta tecnologia produzem o melhor colchão do Brasil. Profissionais capacitados e prontos para indicar o melhor sistema de dormir. MaxFlex, referência mundial na indústria do conforto. Comprometida com a excelência do seu sono. MaxFlex, o melhor colchão do Brasil, é desenvolvido, produzido e comercializado em Curitiba. 5 endereços para uma boa noite de sono. Agora 8 horas e... Aliás, 7 horas, que isso? Pelo amor de Deus, estou me adiantando aqui. 7 horas e 34 minutos, estamos de volta com o 95 Online pela 95 FM. Você participa com a gente pelo SMS 49124, não esqueça, grave já esse número para você. 49124, coloca a sigla JWS na frente e você participa do nosso programa. Lembrando que o José Vilho hoje não está aqui, está em compromissos em Ponta Grossa, fazendo uma palestra. Amanhã está de volta no comando aqui do 95 Online, junto comigo, claro, atualizando as informações e trazendo entrevistas e notícias que realmente mudam o seu dia, que fazem diferença no seu dia a dia. Estamos aqui com o William McCormick, já errei primeira vez, hein, William, seu sobrenome. Primeira vez eu acertei, agora a segunda já. Mas enfim, o William é psicólogo, tem orientação psicanalítica e está conversando com a gente sobre o papel da liderança. E muita gente, William, tem esse dilema, digamos assim. Eu quero ser um bom líder, além de um bom chefe, um bom líder,
Mas eu quero que os meus funcionários sejam satisfeitos, felizes, alegres no ambiente de trabalho, todo mundo me dê bons tapinhas nas costas, né? Que eu seja aquela pessoa bem vista, todo mundo fale bem de mim, que ninguém me critique, o que é uma ilusão. Claro que sempre vai ter um funcionário que vai meter o pau no líder que ele tem. Mas enfim, o desejo de todo líder é ser uma unanimidade, ser aquele líder que todo mundo gosta, que todo mundo respeita. Na prática não é bem assim, porque o ambiente de trabalho reserva essas rixas internas, essa busca por a questão das metas que devem ser cumpridas e tudo mais. Como é que é possível conciliar a questão da produtividade, do objetivo, do fato de tentar bater as suas metas, mas ao mesmo tempo criar esse ambiente legal, bacana? É possível conciliar as duas coisas? Acredito que sim, acho que a gente precisa acreditar que existem cases interessantes sobre isso, mas o que você citou, que me chamou a atenção, quando você fala que esse gestor, né, esse líder gestor busca ser querido por todos, criar um ambiente interessante, bacana, para os seus liderados. A maioria tenta ser, né? Ou pelo menos a maioria, receber tapinha nas costas, ser amado. Né, por todos, e no final a gente está falando de relações amorosas. No final a gente está falando de relações amorosas. Dessa legitimação é uma relação de amor ou de ódio, né? E a gente está falando de algo até meio que maternalista ou paternalista, né? Eu tenho lá os meus filhos, eu quero que eles convivam bem, etc. Em compensação, os filhos acabam entrando em uma disputa pelo amor do pai, pelo amor da mãe, né? E é o que acontece nas organizações. Eu tenho dúvidas se toda organização tem como objetivo uma melhora significativa do ambiente. Pode ser polêmico, mas porque primeiro a gente está falando com o capital humano, a gente está falando de algo do imponderável, de algo do imprevisível. A gente nunca vai saber se tal pessoa vai se dar bem com outra pessoa. Isso é fachada, isso não existe. Isso é do imprevisível mesmo. E acontece mesmo. Lidar com o capital humano é lidar com possíveis frustrações nesse campo, né? E existem empresas que têm considerável sucesso mantendo um bom ambiente, e tem empresas que mantêm um considerável sucesso financeiro de resultados mantendo um ambiente não muito bom. Isso muitas vezes é fomentado na forma de competitividade. Eu preciso deixar uma tensão interna. Isso pode ser só até meio sociopata, mas existem empresas assim, precisam manter uma tensão interna para que um se sinta não necessariamente ameaçado, mas competindo com o outro, para que eu possa tirar dele algo da ordem do mais produtivo, né? Do mais objetivo, do mais palpável, né? E existem outras empresas, organizações na qual há uma posição diferente, né? Eu tiro algo produtivo justamente pela ausência de tensão, pela melhoria, pela liberdade, pela criatividade. Então vai depender muito de empresa para empresa desse perfil desse gestor, desse chefe, né, desse líder gestor que está ali, né, o que se busca ali. E eu vou ser sincero, nem sempre a prioridade para esses líderes ou para esses gestores é um ambiente perfeito. Quer dizer, não há como a gente comprovar se a tensão no ambiente de trabalho, essa competitividade que você citou, dá mais resultado do que aquele ambiente de trabalho um pouco mais favorável? Não tem como a gente Não dá. A minha linha de pesquisa, a minha linha de atendimento faz com que eu evite qualquer tipo de dicas, de receitas. Não é comigo, tá Rodrigo? Então, assim, o que acontece? Existem casos e casos, existem coisas que podem ser muito analisadas. Então, vai vir alguém que vai pregar que você tem que fazer isso, alguém que vai pregar que você tem que fazer aquilo. Mas são cases que deram certo para uma empresa que não necessariamente não dão para outra. Até por causa do ramo de atuação também, né?
né? Claro, então a gente está falando... trabalhar na Bolsa de Valores, você vê os caras estressados lá e tal, quer dizer, a atenção faz parte daquela natureza de trabalho. Sim, a própria cultura organizacional dita muito isso, né? Então, a gente precisa entender que, primeiro, não existe empresa perfeita, né? Segundo, existe sim uma possibilidade de você se adaptar melhor em um tipo de cultura e não na outra. Isso você precisa entender. Não é só porque aquela empresa é bacana de se trabalhar, ou tem resultados, ou faz um produto com que você se identifica, que você vai se dar bem naquela empresa. Existem uma série de fatores que não são palpáveis ali do âmbito da cultura, do relacional, que é do imponderável. Uhum. Você citou a questão do autoritarismo com base na notícia que envolve a operadora TIM. O autoritarismo é o principal erro de um líder? O excesso, essa questão dele, de certa forma, tentar se impor e regras rígidas e tudo mais, é o principal erro de um líder ou não? Bem, eu acho complicado falar de erro porque eu não estudo em cima de um juízo de valor, certo ou errado, bom ou mal. Eu estudo características dele e essa Constituição, como se dá essa Constituição. Né? O que acontece? Esse líder autoritário, ele exerce uma influência tão positiva quanto negativa, exacerbada, exagerada. Ou você vai ser amado exageradamente, e isso acontece muito. Você vê países na qual existem líderes com características mais autoritárias, mais tiranos, que são idolatrados. Né? A gente vê, por exemplo, países na qual o líder morre, todo mundo entra numa histeria coletiva, todo mundo chorando, e eu acredito que choraram naquilo. Sim. De verdade, porque aquele cara era colocado como um ideal, como um grande pai. Né? Mas ao mesmo tempo existe o efeito colateral, na qual há uma relação de alienação desse grupo com esse líder, na qual ele é o único responsável pelo sucesso, pelo fracasso. Ele é o Messias, ele é alguém que vai nos colocar em um caminho de felicidade. Só alcançarei algo que eu quero a partir dele. Que é típica de algo mais infantil, né? Um grande pai que precisa cuidar de mim. E o outro efeito colateral é o exagero também do ódio. Muitas pessoas vão odiá-lo de uma forma exagerada, principalmente pessoas, por exemplo, a gente está em um tipo de regime democrático, em características sociais interessantes, e a gente olha para um outro país e fala, pô, aquele cara é um tirano, aquele cara é um louco, o que ele está fazendo? Então existe isso é uma característica importante do líder carismático, não se consegue ser indiferente a ele. Ou você ama ou você odeia. Não dá pra falar, aquele cara que tá ali e tal, tudo bem e tal. Você tem uma posição muito forte em cima dele, seja de amor ou de ódio, que são extremamente parecidos, né? São primos muito próximos. Tá certo. Já a gente continua o nosso bate-papo aqui, lembrando que estamos com o William McCormick, que é psicólogo, falando sobre essa questão da liderança. Daqui a pouquinho eu vou colocar um assunto aqui que acho que muita gente se pergunta: o líder homem e a líder mulher, né? As características principais, enfim, já que as mulheres estão, claro, cada vez mais, e ainda bem que estão, né, cada vez mais ocupando cargos de liderança. Daqui a pouco o William comenta um pouco mais sobre esse assunto com a gente. Vamos a algumas informações aqui importantes nesta manhã. As creches municipais devem iniciar uma greve nesta terça-feira. Os educadores dos Centros de Educação Infantil de Curitiba iniciam uma greve hoje por tempo indeterminado. Durante o período de paralisação, as crianças não serão recebidas em 197 creches da cidade. O Sindicato dos Servidores Municipais informou que 4.200 funcionários devem aderir à greve, ou seja, todos praticamente. Segundo Ana Paula Cosolino, que é coordenadora geral do sindicato, do SISMUC, os trabalhadores querem aumento do peso salarial e redução da carga horária. Foi realizada na quinta-feira da semana passada uma reunião entre o SISMUC e a Secretaria Municipal de Educação, de Recursos Humanos, mas o sindicato informou que a conversa não gerou mudanças nas negociações. Hoje os educadores devem se reunir daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, na Praça Santos Andrade. À tarde, a Prefeitura informou que será feita uma nova reunião
entre o sindicato e as secretarias de Educação e Recursos Humanos. Portanto, as creches de Curitiba hoje podem estar aí com atendimento comprometido, muitas não irão funcionar por causa desta paralisação anunciada pelos educadores do Centro de Educação Infantil aqui de Curitiba, e a gente vai estar acompanhando, claro, trazer também amanhã as informações para você que se liga aqui no 95 Online. Informações do trânsito agora, ali na rodoferroviária, por causa de obras, o setor estadual da rodoferroviária está bloqueado para veículos após a trincheira sob a Urbs. A venda de passagens para localidades no estado do Paraná segue sendo realizada em estruturas montadas nesse setor. Já os embarques e os desembarques para todos os destinos são realizados no setor interestadual. Portanto, você deve ter um pouco mais de atenção ali na região da rodoferroviária por causa dessas modificações por ali. E lembrando que, como informamos agora há pouco, no Boqueirão o trânsito é lento, é bastante lento, devido às obras no viaduto sobre a via férrea, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, entre o terminal do Boqueirão e a entrada do Parque Iguaçu. Várias ruas que dão acesso às vias laterais do viaduto estão bloqueadas, portanto, evite passar por ali ou, se possível, faça caminhos alternativos para você não perder tempo nessa sua ida ao trabalho. São 7 horas e 45 minutos, 7h45. William, a gente continua conversando aqui com o William McCormick, que é psicólogo. William, falamos aí sobre a questão do ambiente de trabalho, já falamos sobre a questão do papel da liderança, sobre o líder carismático, o líder gestor. Mas claro que existe, todo mundo se pergunta sobre o papel do líder homem e também da líder mulher, né? Que cada vez mais ocupa os cargos de liderança nas grandes empresas. Isso é um fato a ser muito comemorado, esse papel feminino diante dentro das grandes empresas. É um avanço significativo, principalmente no aspecto comportamental. A mulher, de certa forma, tem um tato um pouco melhor nessa questão da liderança. Você identifica isso ou não? Bem, eu acho que é uma tendência, sim, e tem que ser. Eu acho que não pode ser nada diferente disso, né? Quando a gente está falando de aspectos sociais, não é muito do meu feitio estereotipar uma mulher como sendo mais do relacional, o homem mais do prático. Eu acho que isso está caindo cada vez mais por terra. Eu não vejo tantas diferenças assim. Existe sim uma tendência cultural da forma de criação na qual a questão da sensibilidade, a mulher tem algum tipo de sensibilidade, etc., que é super, super interessante. Isso faz com que haja um destaque maior. Mas a questão é muito mais em cima dessa pressão social que sempre viveu a mulher, que ao mesmo tempo era cobrada por ter uma função profissional, ter uma carreira, mas sempre, mesmo nos encontros familiares, no cantinho lá, sempre tinha uma tia que perguntava, não vai casar, não vai ter filhos. Então sempre tinha essa cobrança dos dois lados. Acho que a mulher é a maior equilibrista de pratos que eu conheço, porque ela tá ali com família, com profissional, com casa, com marido chato, preguiçoso, tá com uma série de coisas ali que ela dá um jeito de equilibrar, né? Muito melhor do que muitos homens que eu conheço. Mas a tendência, sinceramente, é que todas essas diferenças sejam colocadas de lado. Por quê? Porque a partir do momento que a gente rotula, coloca essa diferença, a gente deixa em posições diferentes, né? Porque a mulher, o líder é assim. Eu acho que são condições que são extremamente iguais. As características podem mudar. Eu conheço mulheres líderes que não têm essa característica, são bem mais práticas até do que outros homens, e eu conheço os homens que têm características extremamente relacionais. Então a tendência é que isso vá se isolando, porque não é o foco, não é algo mais importante. O importante é essa ascensão, essa voz ao desejo que cada vez mais a mulher vai colocando, e cada vez mais, aos poucos, uma pena, vai tendo espaço dentro das organizações, porque as organizações ainda olham de uma forma complexa em cima disso. Você acha que ainda existe um certo, ainda algumas organizações têm esse certo preconceito em relação à liderança feminina? Cada vez menos. A questão é super tacanha, mesquinha, né? De será que vai sair, será que vai ficar, será que vai ter filho, o quão vai poder se dedicar, viajar, etc. São coisas assim do século passado, mas existe. Eu não estou aqui para falar
de algo fantasioso. Eu estou aqui para falar do que eu vejo. Claro. E o que eu vejo são coisas extremamente bacanas, mas extremamente ainda retrógradas. Ainda vejo. Né? E é importante que a gente mude esse olhar, consiga construir uma identidade diferente nessa relação do trabalho. Porque a relação do trabalho é uma relação importante para todo mundo. Como eu estava até dizendo antes, o trabalho vem para responder uma pergunta social muito importante: de quem é você? Se eu pergunto, Rodrigo, quem é você? Você vai falar: sou Rodrigo Leite, jornalista, apresento o programa na 95 FM. Mas eu não perguntei o que você faz, eu perguntei quem é você. Você não vai me responder: eu venho de família tal, de origem tal, acredito em tal filosofia, acho que a vida deve ser vivida dessa forma. E tem uma outra questão: quando eu pergunto quem é você, eu não quero saber quem é você, eu quero saber exatamente o que você faz. Então a gente tem toda uma cultura de construção identitária adulta. Né? O adulto é constituído a sua identidade é construída a partir dessa relação dele com o trabalho, dele com o ofício, né? Que se torna muito forte. Tanto é que tem pessoas que surtam quando saem de férias porque, e agora? Eu sempre fui o João da empresa tal, agora nas férias eu tenho que voltar a ser o João da Silva e eu não sei muito como é ser o João da Silva, né? Eu preciso reaprender. Ou então essas relações muito longas de profissionais de uma empresa, na qual a empresa era o sobrenome, né? João da empresa tal. Na ligação, sou João da empresa tal. Você tocou num ponto importante: a dupla personalidade. Tem líder que, de certa forma, ele se coloca, parece que é uma máscara, né? O cidadão é uma pessoa totalmente diferente fora do ambiente da empresa. Quando ele entra na empresa, ele se transforma, ele quer colocar aquela capa de líder, de autoritarismo, ou que não seja autoritarismo, mas enfim, ele quer impor o respeito. E fora da empresa ele é brincalhão, por exemplo. Dentro da empresa ele tenta ser o mais sisudo possível. Isso interfere, isso tem um lado bom, tem um lado ruim. Não, acho que assim, todo mundo tem acho que assim, psicanalista gosta de brincar, todo mundo tem um lado B. Pelo menos deveria ter. Não que seja algo macabro, horrível, mas coisas da sua vida que você não quer que os outros saibam. Né? Hobbies, práticas. Às vezes a pessoa tem um lado C, D. Isso não significa que não seja tripolares. Não é meio bipolar. Eu não estou vendo algo isso como negativo. Então o profissional João que está com a família não é o mesmo João que está na empresa. Né? Não é o mesmo que está com os amigos mais íntimos, que pode falar bobeira. E a gente é assim. Por isso que sempre tem aquela coisa: seja você mesmo 100% em todos os lugares. E você e você não é você 100% em todos os lugares. Você sempre são facetas. Sim. São facetas. A questão a questão se torna complexa e complicada e sofrível quando uma dessas facetas se torna a única responsável para dar esse sentido para a tua vida. Ou seja, minha única faceta como gestor daquela empresa é o que me responde qual é o sentido disso tudo. Quando eu tiro aquilo, e agora o que eu faço? Ou seja, você transformar. Isso vem uma pergunta muito interessante, que muita gente reclama, por exemplo, do chefe. O meu chefe, quando ele está num dia ruim, ele entra dentro da empresa e descarrega todas as frustrações dele, os problemas familiares que ele tem para dentro da empresa. Eu não tenho nada a ver com isso e o dia vira um inferno naquela empresa. Isso é complicado, né? Lidar com esse tipo de situação é complicado. Quer dizer, a pessoa que não sabe resguardar o seu lado emocional, o seu lado pessoal, e evitar que isso seja levado para dentro da empresa. O líder, principalmente. Claro que não há um botãozinho liga, desliga, Rodrigo. Agora você, desliguei o Rodrigo, não é tão fácil, né? Pai que brigou com o filho, o filho está com problema na escola, ou brigou com a esposa e desligo, agora eu sou uma outra pessoa. Não, você traz. Claro que você traz. Claro que há uma diferença entre o que você vai jogar em cima do outro como uma descarga emotiva e o que você apenas está num momento ruim. Ninguém está feliz o tempo todo. Felicidade o tempo todo é tédio. Tristeza o tempo todo é tédio. Né? Mas a partir do momento que você tem essas facetas, né, e uma dessas facetas, que é um aspecto, né, se torna o essencial,
né? Ali, quando você elimina aquilo, você tem problema, você já tem problema em cima daquilo, e é um problema que muitos executivos passam, porque colocam essa relação da empresa, do trabalho, como única e mais importante da vida dele, e deixam de viver outras experiências, né? Não vê o filho crescer, desenvolver alguns problemas de saúde, o casamento não vai muito bem, e a partir do momento que sai aquele trabalho, qual foi o sentido disso tudo? Né? E tenta desesperadamente viver experiências na quais aquela relação com o trabalho, que era quase que única, o privou. Então o ser humano é um ser de vários prazeres. Né? Nós temos o trabalho, nós temos o lazer, nós temos uma boa música, um bom jantar, um bom vinho, um cinema, sexo, etc. A partir do momento que você elege um único prazer como norteador, você tem algo muito parecido com um vício. Você só encontra prazer a partir daquela relação. Participação do ouvinte aqui, inclusive, a Cris manda uma pergunta para cá, uma opinião dela. Ela pensa que não há como liderar e agradar. Participação pelo 49124, vamos repetir para você que também pode participar com a gente. 49124 é o nosso SMS, é o custo de um torpedo normal aí para celular, de uma mensagem normal para celular. 49124, não esqueça de colocar a sigla JWS no começo da sua mensagem. JWS, e daí você coloca a sua pergunta, a sua opinião. A Cris, ela coloca a seguinte colocação. Ela pensa que não há como liderar e agradar. O ser humano naturalmente rejeita quem lidera. E muitas pessoas não sabem lidar com a liberdade. O que você acha da opinião da nossa ouvinte? Eu acho que tem fundamento, mas existem sempre os dois extremos. Existem realmente as pessoas que vão rejeitar por não ter legitimado essa liderança, não ter visto nessa pessoa alguém capaz de levá-la a esse caminho de satisfação, né? E aí eu tento destruir. E existe o outro, porém, que é essa relação na qual esse cara é o ideal. E na psicanálise a gente fala, é colocado no ideal do eu. Eu vejo ele como um ideal e aí eu sigo ele muitas vezes até cegamente. Então sempre essa relação. O que eu digo não dá para ser indiferente. Sempre você tem os seguidores e tem os odiadores, no caso. Ou você ama ou você odeia. Né? Não tem essa relação de indiferença. Isso na qual eu estou falando o exemplo claro do líder carismático, naquele formado, né? Naquele construto dessas coletividades. E tem um pouco da inveja também? Quer dizer, poxa, aquele cara tá lá, pegou o cargo que eu queria, e, enfim, ele pode ser o melhor, a pessoa pode até admitir que ele é a melhor pessoa para aquela função, mas tem aquela inveja que impede o comandado de gostar do seu comandante. Isso interfere também? O lado pessoal do chefiado, né? Eu queria estar lá. Claro que sim, não dá pra falar de uma coletividade. Isso é comum, quer dizer, o fato da pessoa não aceitar por uma certa inveja. Eu não estou aqui para dar juízo de valor. O que acontece? Você não dá para conceber uma coletividade, um grupo, uma massa, sem relações de disputa, sem relações de inveja, sem mínimo de ciúme. O que muitas vezes não é verbalizado, mas é inerente. Coisas que a gente traz desde da nossa relação mais primitiva com os nossos pais, tem um irmãozinho mais novo, ou quer uma atenção maior, né? Ou quer ocupar aquele lugar de autoridade, de destaque. Isso sempre vai acontecer. E isso acontecendo não significa que a partir disso geram conflitos. Né? Existem empresas que podem ter um ambiente interessante, mesmo com essas nuances, com essas coisas que são quase que imperceptíveis, mas que são reais, porque são da constituição do ser humano em relação a uma coletividade. Tá certo, vamos a mais informações aqui, lembrando a você que você participa com a gente no 49124, você pode mandar aí a sua mensagem, participando do programa de hoje e, claro, colaborando para o nosso programa, fazendo perguntas aos nossos convidados aqui. Como falamos no começo do programa, existe sempre aquele Black Friday, que é o dia em que vários sites de vendas na internet realizam uma série de descontos em produtos. E agora, há poucos dias do Black Friday, o dia de promoções em que as lojas realizam esses descontos, a Fundação de Proteção e Defesa ao Consumidor de São Paulo, o Procon, mas isso vale para todo o Brasil, claro, incluiu 3 novos sites na lista de não recomendados, que totaliza
325 lojas com reclamações registradas no órgão. É bastante coisa. As principais reclamações contra esse tipo de site são por irregularidades na prática do comércio eletrônico, principalmente por falta de entrega do produto adquirido. De acordo com o órgão de defesa, esses fornecedores não são localizados, inclusive pelo rastreamento feito no banco de dados de órgãos como a Receita Federal. E algumas dicas é, claro, procurar no site a identificação da loja, razão social, CNPJ, telefone, outras formas de contato além do e-mail, preferir fornecedores recomendados por amigos ou familiares, desconfiar de ofertas vantajosas demais, não comprar em sites em que as únicas formas de pagamento aceitas são o boleto bancário ou o depósito em conta, ler a política de privacidade da loja virtual para saber quais compromissos ela está assumindo quanto ao armazenamento e manipulação de seus dados, imprimir e salvar todos os documentos que demonstrem a compra e a confirmação do pedido e, claro, instalar programas de antivírus e o firewall, o sistema que impede a transmissão, recepção de acessos de vírus aí, ou dados não autorizados. Enfim, são algumas dicas aí que estão sendo divulgadas agora pelo Procon de São Paulo. Se você quiser saber a lista das empresas não recomendadas, você faz uma busca aí pelo site do Procon de São Paulo e lá tem a lista completa das lojas que estão sendo não recomendadas, né? Ou seja, estão sendo alertadas que algum problema elas já causaram a algum consumidor, especialmente as lojas que trabalham com comércio eletrônico, às vésperas aí do Black Friday, que é o dia de vários descontos pela internet. São 8h02 agora. William, para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, tem como dar dicas para as pessoas que querem virar líderes da noite por dia ou não? Isso não funciona? Não. Isso jamais funciona, né? Ninguém é líder de uma hora para outra. É isso que eu estou falando. Acho que o grande intuito desde o início do papo é fazer essa diferenciação entre um gestor, alguém que tem uma posição clara e hierárquica, com competências técnicas e características comportamentais, e um líder carismático que é da forma do fenômeno, do construto, né? Esse, de forma alguma, pode ser visto como um dom, como uma essência ou como uma intenção. Não é uma intenção, ele vem após uma coletividade, ele vem após um grupo, diferentemente de um gestor. Então é importante a gente fazer essa diferenciação, né? Porque as dicas servem para os gestores, e aí a gente tem vários livros aí prontos, com receitinhas prontas, que não é muito a minha área, tá? Faça isso, seja isso. Aqui a minha forma de ver, de conceber essas questões é uma forma diferente, né? Eu atuo... Acreditar nessas coisas, a mesma coisa que você acreditar em horóscopo de jornal, né? Aquário, tal, você lê, meu Deus, o meu dia vai ser maravilhoso. Claro, na verdade... Cada um é cada um, né? Na verdade é uma questão assim de... Eu sempre brinco que o sentido é o produto mais rentável hoje em dia. Se você escreve um livro que vem inserir sentido a algo que alguém faça, você vai ficar rico. Então faça isso. Na verdade, poxa, eu li que para eu ficar rico ou para ser feliz eu tenho que fazer essas coisas. Então eu vou fazer. O que acontece? Eu me alivio de uma angústia de me responsabilizar, me implicar na própria minha vida, né? Na qual essa responsabilidade é terceirizada para o outro. Então o outro se torna responsável pelo meu sucesso ou pelo meu fracasso. O que eu acho incoerente, na qual é como se eu estivesse escrevendo uma autobiografia, na qual uma história da minha vida, na qual o personagem principal da minha história não sou eu, é um outro. Tá certo. William, muito obrigado. Contatos aí para as pessoas, enfim, tirar algumas dúvidas, palestras, cursos. Você tem inclusive um blog na internet, enfim. Bem, acho que o pessoal pode visitar o blog, fica no portal Bem Paraná, bemparaná.com.br/executivos no divã. Executivos no divã, nada mais, né, sui generis aí para esse tema, porque realmente é uma dúvida tremenda, né? Não só os funcionários, não qualquer pessoa, claro, que chega em qualquer momento da vida e fica naquela angústia. O que eu vou fazer? Quem será de mim daqui a 5 anos? Mas os executivos também passam por isso, não, William? Todo mundo passa. Todo mundo passa. A incerteza é dessa produção do sentido, né? A questão é não ter certeza mesmo. Você não tem certeza. É isso aí. William, obrigado pela sua participação. Faremos uma substituição agora. Obrigado, William. Obrigado a você. Um abraço a todos. Até a próxima. Faremos agora a substituição no programa. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco sai o William, entra o Hamilton Wagner, que é médico do Programa Saúde da Família, da Secretaria Municipal de Saúde, organizador do Seminário Brasileiro de Prevenção Quaternária. Se nunca ouviu falar sobre isso, você vai saber o que é daqui a pouquinho. A gente volta já.
95,7 MHz. Uma emissora da Fundação Brasil de Arte e Cultura. Direção Paulo Malucelli. Seja prático, alugue um carro na Yes. Frota diversificada, atendimento personalizado e condições especiais para entrega. Yes, tudo para facilitar sua vida. Fone 3366-2525. Você perdeu seu cão? Achou um perdido por aí? Quer adotar um amigo verdadeiro? Acesse cadastracão.com.br, o mais novo portal de achados e perdidos de cães do Brasil. Dicas, fotos, vídeos e muito mais. Cadastre seu cão. Se ele fugir ou sumir, o Cadastracão ajudará você a encontrá-lo. cadastracão.com.br. É grátis. Está confirmado o maior investimento em transporte público da história de Curitiba. Mais de 5 bilhões de reais para a mobilidade. Confira o que muda no transporte coletivo. O Inter 2 passará a circular em canaletas e faixas exclusivas. As linhas que vão da SIC Campo Comprido até o Capão da Embuia e Centenário vão ter o ligeirão. As canaletas serão alargadas para receber o maior ônibus do mundo. A linha verde terá 22 quilômetros de canaletas da cidade industrial ao Atuba. E finalmente, o metrô. O sonho dos curitibanos vai se tornar realidade. O projeto foi corrigido, os recursos estão garantidos e as obras começam no ano que vem. O metrô terá 14 estações e vai da SIC e Pinheirinho até o Cabral. 5 bilhões de reais. É o maior investimento da história para a nossa capital voltar a ser modelo de transporte público de qualidade. Prefeitura de Curitiba. Qualidade de sono. Esta é a especialidade da Maxflex. Materiais nobres utilizados com alta tecnologia produzem o melhor colchão do Brasil. Profissionais capacitados e prontos para indicar o melhor sistema de dormir. Maxflex, referência mundial na indústria do conforto. Comprometida com a excelência do seu sono. Maxflex, o melhor colchão do Brasil, é desenvolvido, produzido e comercializado em Curitiba. 5 endereços para uma boa noite de sono. Agora são 8 horas e 7 minutos, estamos de volta com o 95 online, aqui pela 95.7 FM. Lembrando a você, está acostumado com a voz do José Ville aqui, eu que entrei agora há pouco, desde a semana passada, fazendo essa parceria com o José Ville. O Ville está em Ponta Grossa, fazendo uma palestra para estudantes. Amanhã volta ao comando aqui do 95 online, conduzindo as entrevistas também e participando do nosso bate-papo nesses assuntos com conteúdo que a gente tenta trazer sempre todas as manhãs e atualizando, claro, as notícias principais do dia para você que está indo ao trabalho, para você que quer saber sobre o trânsito na capital paranaense. E eu já informo que algumas ruas, claro, apresentam lentidão nesta manhã e você deve ter um pouco mais de atenção para ir ao trabalho neste começo de dia. Perto ali do passeio público, há a tradicional lentidão ali na rua Luiz Leão, especialmente próximo ao Colégio Estadual do Paraná. Também lentidão na rua Cândido Lopes, o motorista encontra pontos de tráfego bem lento. E na Visconde de Guarapuava, próximo ao cruzamento com a Dr. Fevre, ou Dr. Favre, como o aportuguesado esse nome costuma ser falado por aqui. Mas é o Dr. Fevre, que é o correto de ser pronunciado, ali quase no alto da 15. Muita lentidão, principalmente na faixa da esquerda da Visconde de Guarapuava, no comecinho ali, desde a Rua da Paz até a Mariano Torres. O trânsito é bastante complicado por ali. Você pode colaborar com a gente. Se você está no trânsito, está vendo alguma situação complicada e quiser colaborar com os outros motoristas, mande o seu recado. 49124 é o nosso número, é o nosso SMS 49124. Coloque a sigla JWS no começo da sua mensagem e você participa aqui com a gente, dando a sua opinião, inclusive falando sobre os temas do dia desta terça-feira, dia 26. Lembrando aí que você que ligou o rádio agora, há obras sobre no viaduto sobre a via férrea no Boqueirão, trânsito bastante lento ali na Avenida Marechal Floriano Peixoto, como informamos anteriormente, entre o terminal do Boqueirão e a entrada do Parque Iguaçu. Evite passar por ali, porque várias ruas que dão acesso às vias laterais do viaduto estão bloqueadas.
São 8 horas agora e 10 minutos. O nosso convidado para esta segunda hora de programa é o médico Hamilton Wagner, que é médico do Programa Saúde da Família, da Secretaria Municipal de Saúde, organizador do Seminário Brasileiro de Prevenção Quaternária. Tudo bem, doutor Hamilton? Bom dia. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Doutor Hamilton, primeiramente é claro que o senhor esclareça esse termo que para muita gente é um verdadeiro palavrão, né? Prevenção quaternária. O que significa isso, doutor? Pois é, isso foi uma ideia de um belga chamado Marc Chamud, que nos anos 80, preocupado com o avanço da medicina e da medicalização da vida, cunhou esse termo que visa olhar a pessoa dentro da sua integralidade. Alguns conceitos de saúde às vezes se perdem na maneira como as pessoas veem a vida. Nascer, viver e morrer fazem parte de um ciclo. Todos morrerão um dia. E às vezes a gente tem atitudes relativas ao processo de saúde, ao processo de adoecer ou ao processo de morrer, que são inadequadas, que geram sofrimento, que geram angústia e que geram dificuldade. Quando o Marc começou com a ideia, ele está muito preocupado com a questão do sobrediagnóstico, com a questão das doenças inventadas pela medicina. Para termos ideia, coisas normais da vida, como por exemplo a birra de criança, virou um diagnóstico médico. E tu acaba medicalizando a vida, tu acaba fazendo com que as pessoas tenham medo de adoecer, e porque tem medo de adoecer, deixam de viver a vida. Saúde é cuidar das pessoas para que elas vivam bem, mais e do melhor jeito possível. Esse é um conceito que tem que perpassar. Mas tem outras coisas que vêm dentro desse conceito da prevenção quaternária, que é o adoecimento das pessoas pela voracidade da indústria da saúde, que muitas vezes, desrespeitando até o próprio interesse da população, vende coisas que não deveriam vender. Um exemplo típico são medicamentos que sabidamente a indústria tem clareza que podem causar algum dano e ainda assim são comercializados. Tem algum tipo, professor? O exemplo bem claro é o Vioxx, que foi retirado do mercado. Ele é um ótimo remédio para tratar dor articular, foi vendido largamente para as pessoas, mas para cada 70 pessoas que usam remédio para tratar dor, existem muitos outros remédios para tratar a dor, um morria de infarto do coração. Então, o laboratório, quando lançou o medicamento, já tinha clareza de que haviam mortes do coração associadas ao medicamento. E tem várias outras medicações ou coisas que as pessoas usam que, na verdade, o benefício às vezes é crítico. Existe um autor dinamarquês, que é um pesquisador internacional muito conhecido, chamado Peter Gott. Ele é um dos fundadores do Grupo Cochrane, que é o maior revisor de pesquisa científica do mundo. Esse autor escreveu um livro, que inclusive faz parte da bibliografia desse seminário que nós estamos fazendo, que chama Deadly Medicine, ou seja, Medicina Mortal e Crime Organizado, aonde ele explora como que a indústria, às vezes, compra inclusive a literatura médica, fazendo com que as revistas não sejam criteriosas na questão da publicação de artigos. Com isso, induz os médicos a cometerem erros. Para se ter uma ideia do quanto isso é importante, nos Estados Unidos, onde a estatística é um pouquinho mais consolidada, hoje as ações dos médicos é a terceira causa de mortes entre os americanos, perdendo para doenças do coração e as neoplasias. Doutor, o senhor citou alguns pontos interessantes aí sobre questão de doenças inventadas. Eu até anotei esse termo aqui porque, enfim, é um tema bastante preocupante, né? Quando se fala de automedicação, por exemplo, e a pessoa acha que está com uma dorzinha aqui, está com uma dorzinha ali, vai num clínico geral, alguma coisa assim, toma esse remédio aqui, um remedinho para dor e tal. E isso me lembra um pouco a época que a gente vive, que são as épocas, por exemplo, das viroses, né? Toda a época do ano, Curitiba
Curitiba especialmente, uma cidade que tem muito esse problema de, em determinadas épocas do ano, as pessoas terem surtos de viroses e tudo mais, a rotavírus para lá, rotavírus para cá. E o que me preocupa, e o senhor pode até me corrigir se eu estiver equivocado, é que, de certa forma, é muito fácil a pessoa, às vezes o médico ou um clínico geral que não examinou direito, e a pessoa, eu tô com um enjoo aqui, me deu uma diarreia aqui, é rotavírus, e dá um remédio. Te preocupa isso também, doutor? Esse fato da medicina, de certa forma, em alguns casos, não exatamente nesse, mas como exemplo isso, se tornar um pouco superficial demais? O problema talvez seja um pouco ao contrário. A gente acaba agindo de um jeito muito dono da saúde do paciente. Imagine ao contrário. Você vai ter uma infecção ou uma diarreia. Você vai num restaurante, e às vezes um restaurante é bom, come uma comida coisa que não caiu bem. E teve uma diarreia e vômito depois como consequência disso. É uma intoxicação alimentar? Geralmente sim, mas pode ser outras coisas. Tu vai examinar. Qual a melhor atitude? Tomar um cuidado de hidratação, tomar um remédio para diminuir o sintoma, o desconforto, mas aguardar que o problema se resolva. E na maioria das vezes, a grande maioria das doenças se resolve de uma maneira natural. Se a gente der tempo ao organismo, ele vai reagir e vai melhorar. Se recompor. Mas as pessoas, e eu vou citar um exemplo de doença criada pela medicina para ganhar dinheiro. Veja, eu queria que os ouvintes fizessem um recorte bem interessante. Eu vou falar de osteoporose, que é um problema bastante comum e que afetará todas as pessoas de mais idade. Todos nós. Todo mundo vai ter osteoporose. Todo mundo vai ter osteoporose se viver o tempo suficiente para isso. E como ninguém quer morrer jovem, todo mundo quer viver bastante, a gente espera que todos tenham o direito de ter sua osteoporose. Qual o problema da osteoporose? Isso é um bom recado pro meu pai, inclusive, que ele ficou sabendo agora aos 70 e poucos anos que está com osteoporose, está todo preocupado lá. Fique tranquilo, quer dizer, não é uma coisa para se desesperar. É normal. O que a osteoporose faz na pessoa? Nada. Osteoporose quer dizer osso fraco. Osso que pode quebrar com facilidade se eu cair, se eu bater. Então, assim, qual é o cuidado para a pessoa que tem que ter osteoporose? Qual o tratamento que seria o proposto, adequado? Medidas de prevenção de trauma e de queda. Por exemplo, ter uma casa mais clean, mais limpa, aonde não tivesse lugares para bater, lugares para tropeçar, eu cairia menos. Se eu já tenho mais idade e eu vou caminhar nas ruas, nas calçadas, que às vezes o calçamento é irregular, eu deveria ter uma bengala como um instrumento não de necessidade, mas de segurança para evitar uma queda. Com isso eu estou fazendo realmente a prevenção da fratura, que é o problema da osteoporose. Ora, anos atrás os médicos começaram a fazer rastreamento de osteoporose dizendo que iam fazer prevenção. Ora, as pessoas com 50, 60 anos têm mais agilidade e dificilmente caem, dificilmente quebram. Eu começo a dar remédio para essas pessoas com 50, 60 anos, quando elas têm 70, 80, que é a fase de cair e quebrar, elas continuam caindo e quebrando. Então, qual o benefício real que eu dei para essas pessoas? Muitas vezes nenhum. Muitas vezes eu gerei uma ansiedade, fiz elas gastarem com exames e às vezes com tratamentos que têm resultado às vezes duvidoso. Algumas drogas que são usadas para tratamento da osteoporose diminuem, por exemplo, a fratura de colo do fêmur, que é um dos medos das pessoas, porque coloca elas na cama, mas aumenta, por exemplo, as fraturas de coluna, o que faz com que elas tenham dor e fiquem encurvadas, às vezes, para o resto da vida. Então, o que eu estou fazendo de bem? O que eu estou fazendo de mal? Isso é o cerne da prevenção quaternária. O que é bom e o que é mal. Um conceito importante é as pessoas que vêm procurar o médico para a prevenção, que são saudáveis, elas têm que serem tratadas como pessoas saudáveis. E as manobras que eu vou fazer com essas pessoas têm que serem saudáveis. O risco de alguma manobra que eu vou fazer tem que ser muito menor do que o benefício que eu vou causar para elas. Às vezes eu faço coisas que podem não ser tão benéficas assim. Você falou das viroses.
O Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, tem nos últimos anos feito campanhas sistemáticas sobre a gripe, né, H1N1, né, que o pessoal chamava de gripe suína, depois era uma gripe aviária e agora batizaram ela de gripe A. Mas o que é a gripe H1N1? É uma gripe causada por um vírus influenza. Ora, vírus influenza afeta a população e tem surtos anuais, todos os anos, praticamente desde que a gente tem registro da influenza. Tá? A maior epidemia é a gripe espanhola de influenza que aconteceu nos anos 20, que ceifou milhares de vidas. H1N1, ou a gripe A, tá, tem um índice de mortalidade infinitamente menor do que a gripe sazonal que nós temos todos os anos. Por quê? Por uma questão muito simples. As pessoas começaram a respeitar um pouco mais o vírus da influenza. Lavar mãos, ficar em ambiente arejado, evitar a contaminação por contato, por aglomerações. Isso diminui a prevalência da doença e diminui a gravidade da doença. E quando as pessoas estão doentes, qual é o melhor jeito? Hidratação, medidas gerais de conforto, tá? E se a pessoa tem um quadro respiratório, levar para um hospital, internar e fazer o tratamento da doença respiratória. O que se faz? Se faz uma neurose, uma doença social a respeito da gripe, e as pessoas começam a sofrer e a ter medo. Então qualquer resfriado comum já viram, Deus nos acuda, viram um sofrimento enorme. As pessoas ficam se sentindo mal e achando que vão morrer por causa disso. De novo, eu estou causando mais doença do que benefício. Eu tenho que ter um pouco mais de clareza quando eu dou uma informação. E aí entra um detalhe importante, e aqui eu vou falar da imprensa. Tá? A imprensa, muitas vezes, trabalha a partir dos seus patrocinadores. E se eu quero vender alguma coisa, eu faço um patrocínio e, às vezes, até gero um programa para vender uma ideia. Até onde essa ideia realmente vai mudar a conduta das pessoas. Nós estamos agora em pleno Novembro Azul. Né? Há uma campanha nacional promovida pela Sociedade Brasileira de Urologia a respeito do rastreamento, basicamente do câncer de próstata. Tá? Esse é um dos temas que também nós teremos no seminário de prevenção quaternária. E por que nós temos esse problema lá? O câncer de próstata é uma doença indolente. Ela não causa grande transtorno para a maioria das pessoas. E também é outro tema que o senhor falou da osteoporose, também o câncer de próstata, todo homem, em qualquer época da vida, vai ter, é isso? Eu estou enganado? A ideia é que, assim, por volta dos 80 anos, todo mundo terá. Porém, obviamente que chegar lá. Obviamente. O problema é que você não morrerá disso, nem sofrerá por causa disso. Tá? O que a gente sabe sobre o câncer de próstata? Nos anos 60, para cada grupo de 1.000 homens, 8 morriam de câncer de próstata. Nós estamos em 2013. Para cada grupo de 1.000 homens, 8 continuam morrendo de câncer de próstata. Então, o que eu estou fazendo esse rastreamento? Eu estou encontrando uma série de outras pessoas que tinham uma doença chamada indolente, que não as matará, que não terá consequência, sendo diagnosticadas e sendo submetidas a tratamento. Quando elas são submetidas a tratamento, elas perdem qualidade de vida. Afinal, o tratamento do câncer de próstata tem uma incidência de impotência em torno de 70%, o que atrapalha a vida sexual dos homens. Eu tenho uma incidência de incontinência urinária de até 40%. Ou seja, você vai fazer xixi nas calças ou vai ter que usar uma sonda. Então, realmente eu estou interferindo na tua qualidade de vida. E se você não ia morrer do câncer de próstata, eu estou te adoecendo. A dificuldade é que, assim, as pessoas acreditam que fazendo isso vão ter mais vida e mais qualidade de vida. Elas fazem analogias sem reflexão sobre o que é bom de verdade, o que muda na vida das pessoas e o que não muda na vida das pessoas. Pense em câncer de próstata. Tá? Se você tem uma doença grave, a gente vai conseguir, com o rastreamento, muito pouco. Mas se você tem sintomas, e eu vou rastrear você,
eu vou encontrar pessoas que têm hiperplasia de próstata e que eu posso tratá-las. Se você tem sintomas e você tem câncer de próstata, eu consigo, em alguns casos, melhorar. Mas se você é um daqueles 8 que tem doença grave e agressiva, infelizmente, eu não vou conseguir um resultado adequado. Tá? E isso é por incapacidade da medicina de dar uma resposta adequada para situações mais graves. Isso vale mais ou menos para a maioria das neoplasias. E essa é uma das razões pela qual a Sociedade Americana de Medicina, a Sociedade Canadense de Medicina, a Sociedade Inglesa de Medicina, a Sociedade Europeia de Medicina não recomendam rastreamento para a população em geral de câncer de próstata. E a gente sabe que praticamente 100% dos homens que chegam aos 80 anos, se for feita uma autópsia, eles têm um câncerzinho de próstata lá, que não estava incomodando, que não estava causando nenhum dano, nenhum problema para eles. Ou seja, não significa que a pessoa não deva se cuidar, não deva fazer o exame e tudo mais, né? Mas com bom senso. Mas com bom senso, evidentemente. Já a gente continua o nosso papo aqui com o Dr. Hamilton Wagner, que é médico, que está divulgando, organizando este seminário. Daqui a pouco a gente fala mais em si sobre o seminário. É um seminário nacional sobre a atenção quaternária, esse nome um pouco complicadinho aí, mas que, como disse o doutor, é esse excesso de visita a especialistas, excesso de exames, excesso de remédios, o que isso acarreta na vida das pessoas, como fugir um pouco disso, não deixando, claro, de cuidar da saúde, de fazer o seu cuidado, a sua prevenção, mas também não abusando demais, afinal de contas o abuso pode causar sérios problemas de saúde para você. Vamos trazer informações aqui do trânsito para você motorista que está agora indo ao trabalho, ali no bairro Fazendinha. Houve um acidente com uma moto que está sendo atendido na rotatória das ruas Carlos Clentes com a Rezala Simão. Uma pessoa ficou ferida, portanto, o trânsito pode estar um pouco complicado por ali. Evite essa região, a rotatória das ruas Carlos Clentes com a Rezala Simão, no Fazendinha. Houve um acidente envolvendo um motociclista que ficou ferido e está sendo atendido neste momento. Também na rodoferroviária, informamos agora há pouco das obras que estão sendo feitas. O setor estadual da rodoferroviária está bloqueado para veículos após a trincheira sob a URBS e, portanto, o motorista deve procurar um outro caminho por ali. A venda de passagens para localidades no estado do Paraná segue sendo realizada em estruturas montadas nesse setor. Já os embarques e desembarques para todos os destinos são realizados no setor interestadual por causa das obras no setor estadual da rodoferroviária. Há lentidão no trânsito neste momento, próximo ali à Praça Rui Barbosa, há lentidão na Comendador Araújo e especificamente na Emiliano Perneta. Muita lentidão no trânsito agora, próximo ali a Praça Zacarias, ali nas proximidades da rua da Praça Zacarias, pela Emiliano Perneta, o trânsito é bastante lento por ali. Também, neste momento, há lentidão um pouco na rua Augusto Stelfield, especialmente no cruzamento com próximo ali já ao centro da cidade, no cruzamento com a Visconde do Rio Branco. Portanto, o motorista encontra um trânsito um pouco lento nesse trecho, Visconde do Rio Branco com Augusto Stelfield. Se você está presenciando aí alguma situação de trânsito, tem alguma informação pra gente, mande um torpedinho para cá, um SMS 49124, não esqueça de colocar a sigla JWS no começo da sua mensagem. JWS, você colabora aqui com os nossos ouvintes, com a informação de trânsito e, claro, você pode fazer perguntas para o Dr. Hamilton Wagner, que está aqui à sua disposição, falando sobre esse seminário de atenção quaternária e sobre esse excesso de medicamentos, sobre essa propaganda de remédios, como ele disse agora há pouco. Por falar nisso, doutor, há muita propaganda que é vinculada envolvendo medicamentos naturais. Não quero nem fazer polêmica muito sobre isso, porque claro, tem gente que gosta muito disso, que defende, tem uma ala médica, né, que defende os fitoterápicos e tudo mais. Mas acabou virando uma febre. Muita gente toma isso à torto e à direito sem nem consultar um médico de confiança e acaba achando que isso é a solução para os principais problemas de saúde de uma forma preventiva. O que o senhor tem a dizer? Qual que é a sua opinião sobre isso, doutor? Fitoterapia, primeiro, vamos colocar uma coisa assim, a fitoterapia faz parte da alopatia, é um tipo de medicina que não é uma medicina isenta ou inócua. Ela tem
Ela tem comprovadamente o seu efeito. Tem comprovadamente o seu efeito e a maioria dos medicamentos é oriundo de produtos naturais. São depurações de produtos que são feitas as medicações. Então, a grande verdade é que a pesquisa dos laboratórios muitas vezes se baseia na informação popular de que tal remédio é bom para tal coisa, e eles vão estudar a fórmula dos produtos que tem dentro desses medicamentos e vão usar. Então, assim, usar fitofármacos é uma coisa que tem fundamento e que pode funcionar. A grande verdade é que, assim, não é isento de efeitos colaterais também. Também podem acontecer problemas, pessoas podem ter alergia, pessoas podem ter dificuldade e pessoas podem não saber como usar isso de forma adequada. Mas tem coisas, sim, que chegam a ser singelas. Eu vou te dar um exemplo de fitoterapia. Muitas pessoas têm azia ou dor de estômago e muitas pessoas tomam remédio para isso. Existe um fitofármaco, que é conhecido popularmente como espinheira santa, e que as pessoas podem usar e que comprovadamente tem ação para diminuir a questão da azia e da dor de estômago. E algumas pessoas, por exemplo, alguns gaúchos já descobriram que botando isso no chimarrão, eles conseguem tomar chimarrão sem ter azia. Só para dar um exemplo de coisa assim, nem tudo que a cultura popular diz está errado, tem muitas coisas que são certas e muitas vezes a própria indústria se aproveita disso. Bom, são 8 horas agora e 33 minutos. Uma última informação antes da gente ir para o intervalo comercial. Foi sancionado ontem um projeto que cria a lei, aliás, foi sancionada a lei que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. A cerimônia de assinatura contou com a presença de representantes da sociedade civil, de vários movimentos sociais e de mulheres, e a lei reestrutura o antigo Conselho Municipal da Condição Feminina. Daqui em diante, os movimentos sociais e entidades de defesa dos direitos da mulher vão ocupar 60% do Conselho, que terá caráter deliberativo, e o poder público indicará gestores municipais que vão preencher o restante das vagas, os 40% das vagas. O prefeito Gustavo Fruit disse que o novo órgão se traduzirá no principal interlocutor das propostas e reivindicações da sociedade levadas pelas novas conselheiras que serão eleitas e tomarão posse no início do ano que vem. O prefeito citou programas que deverão ser implantados no próximo ano, como a Casa da Mulher Brasileira e a Patrulha Maria da Penha, que vão atuar em conjunto com o Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública e representantes dos movimentos sociais. E também ontem, os vereadores integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, da CPI, que investigou os contratos do transporte coletivo de Curitiba, aprovaram o relatório final dos trabalhos. O documento deve ser apresentado no plenário da Câmara Municipal na próxima quinta-feira. Entre as conclusões que foram apontadas pelo relatório, os vereadores encontraram indícios de formação de cartel por parte dos consórcios vencedores da licitação. Também deve ser pedido o indiciamento de alguns envolvidos com o processo licitatório. Para os usuários, os vereadores da CPI recomendaram a redução no preço da passagem, entre 25 e 30 centavos. Atualmente, a tarifa paga pelos passageiros aqui de Curitiba é de R$ 2,70, e essa íntegra do documento deve ser divulgado, a íntegra deve ser divulgada na próxima quinta-feira, quando inclusive o documento será votado. São 8 horas e 33 minutos, nós vamos ao intervalo, já voltamos conversando com o médico Hamilton Wagner sobre essa questão da prevenção quaternária, deste seminário que está sendo realizado em Curitiba, e você, claro, pode fazer perguntas para ele e colaborar com o programa. 49124 é o nosso SMS, não esqueça de colocar a sigla JWS no começo da mensagem. Intervalo, a gente volta já. A pizza tem que ser especial, o chopp tem que ser sensacional, o lugar tem que ser tradicional. Escolher a Bresser é fundamental. Mercearia Bresser.
Bresser. Toda a tradição da pizza paulistana e o verdadeiro chopp Pilsen tirado por quem mais entende do assunto. Eleita a melhor pizza de Curitiba pelo Prêmio Bom Gourmet da Gazeta do Povo em 2013. Qualidade de sono. Esta é a especialidade da Maxflex. Materiais nobres utilizados com alta tecnologia produzem o melhor colchão do Brasil. Profissionais capacitados e prontos para indicar o melhor sistema de dormir. Maxflex, referência mundial na indústria do conforto, comprometida com a excelência do seu sono. Maxflex, o melhor colchão do Brasil, é desenvolvido, produzido e comercializado em Curitiba. 5 endereços para uma boa noite de sono. Seja prático, alugue um carro na Yes. Frota diversificada, atendimento personalizado e condições especiais para entrega. Yes, tudo para facilitar sua vida. Fone 3366-2525. Estamos de volta, 8 horas e 35 minutos. Este é o 95 Online, aqui pela 95.7 FM, a sua nova opção de informação durante todas as manhãs, sempre das 7 às 9 da manhã, no comando do José Ville, que hoje, excepcionalmente, não está aqui no programa. José Ville com compromissos na cidade de Ponta Grossa. Amanhã ele volta a comandar aqui o 95 Online. E você participando com a gente, mande o seu recado para cá. 49124 é o número do SMS, para você mandar uma mensagem para a gente, fazendo perguntas, colaborando com informações úteis, enfim, participe também do 95 Online. 49124, coloque só a sigla JWS para que a sua mensagem chegue aqui pra gente. JWS no começo da mensagem, um espaço e digite normalmente. Não esqueça, claro, de colocar também o seu nome e telefone, aliás, o seu nome completo, para que a gente possa registrar a sua participação aqui no nosso programa. Temperatura neste momento em Curitiba, atualizando para você, 18 graus, chuva fraca em alguns pontos da cidade, umidade bem alta, 94%, a máxima prevista para hoje, segundo o CIMEPAR, é de 23 graus na capital do estado, no litoral um pouco mais, 27 graus. Portanto, um dia mais ou menos parecido como o de ontem, né? Com chuva no decorrer do dia, aquela chuvinha fraca, temperatura bem amena nesta terça-feira aqui na capital paranaense. O trânsito permanece complicado ali no anel central da cidade, trazendo para você aqui as informações, na rua Augusto Stelfeld com a Desembargador Mota. A Desembargador Mota também tem alguns trechos de lentidão próximo ali a Comendador Araújo. Enfim, são trechos que você deve prestar atenção. O Visconde de Nácar, neste momento, também apresenta lentidão, bem no centro da cidade, já na chegada da Praça Osório. E a Martim Afonso, ali no bairro Bigorrilho, também tem lentidão um pouco antes da chegada na Praça 29 de Março. Lentidão ali na Martim Afonso e no comecinho ali da rua Desembargador Mota também, já na virada direita ali da Martim Afonso, há pontos de lentidão neste momento. São 8 horas e 35 minutos. Continuamos aqui com o médico Hamilton Wagner falando sobre este seminário que a partir de quinta-feira será realizado em Curitiba, o Seminário Brasileiro de Prevenção Quaternária. Doutor Hamilton, o senhor falou aí sobre vários temas dessas doenças inventadas, esses diagnósticos, de certa forma um pouco malucos, que se fazem atualmente, né? A gente vai no médico e, enfim, qualquer coisinha as pessoas já causam um tremendo desespero. Mas existe um tema que é bastante interessante, que envolve doenças mentais. E nesse contexto de doenças mentais, tem aí ansiedade, tristeza, coisas que, pelo jeito, no mundo que a gente vive, esses temas, ficar triste é ficar doente, doutor? Veja, hoje nós temos, recentemente, faz um pouco mais de um mês, foi lançado o DSM-5. O que é o DSM-5? É o Diagnósticos em Saúde Mental, feito pela Sociedade Americana de Psiquiatria, e que traz diagnósticos bizarros, como, por exemplo, birra de criança. Birra de criança. Birra de criança. Qualquer um de nós que foi pai ou mãe sabe que criança de vez em quando testa o limite do pai e da mãe. Quando eu boto isso como um diagnóstico, eu proponho um tratamento. Então eu pego uma criança normal que está testando o limite, transformo ela num doente.
Todos nós temos problemas na vida cotidiana. Numa cidade grande como Curitiba, o trânsito é estressante, o trabalho pode ser estressante, a relação afetiva da gente pode se tornar estressante, cuidar de um filho nas determinadas fases da vida pode ser estressante. Tudo isso gera dificuldade. Quando você está crescendo, você tem momentos de ansiedade e de estresse. Isso é normal da vida. Isso pode e deve ser tratado de uma maneira adequada. Qual é a maneira adequada? Conversando dentro do seio da família e buscando as soluções apropriadas. Nem sempre eu consigo, e aí eu torno isso diagnósticos. E eu tenho diagnósticos que vão cada vez mais medicalizando as pessoas. Pegando temas bem simples, por exemplo, obesidade, que é uma situação de alta prevalência no nosso país hoje. Disse que em torno de 40% da população brasileira tem sobrepeso ou obesidade. Ora, da onde vem isso? Vem da oferta maior de nutrientes calóricos, às vezes de baixa qualidade, mas com alto teor de caloria. Então a indústria se preocupa muito em oferecer sabor, mas não está preocupada muito em qualidade nutricional. Então favorece a obesidade, associado a uma vida mais sedentária do cidadão. Porque se formos para antes dos anos 60, as pessoas caminhavam mais, tinham trabalhos que exigiam maior desgaste, e hoje cada vez mais, com o desenvolvimento de tecnologia, tudo ficou um bocado mais fácil. Lavar roupa, por exemplo, hoje praticamente todas as casas há máquina de lavar. Então o esforço para lavar uma roupa diminuiu bastante. O esforço para cozinhar, a maioria dos alimentos acaba já vindo pré-industrializado ou pré-manejado. O esforço é menor, o desgaste é menor. Dentro do ambiente de trabalho, a maioria das empresas tem maquinário automatizado, informatizado, que favorece um trabalho mais intelectual com menos esforço físico. Há uma tendência a acúmulo de calorias se eu faço uma alimentação rica em caloria. Isso gera obesidade. A maioria das pessoas encara a obesidade como uma doença e quer tratar, mas é uma doença social. Assim, ó. Ou seja, as pessoas buscam o caminho mais curto para tentar resolver o problema, o que, na opinião dela, seria comprar um medicamento ou fazer uma cirurgia milagroso, ou fazer a tal cirurgia, e às vezes, muitas vezes, isso é um problema grave que tem acontecido, e eu percebo isso, muitas vezes sem necessidade, mas ela acaba... Eu já soube de um caso gravíssimo de uma pessoa que engordou propositalmente. Ela não precisava fazer a cirurgia porque ela não estava naquele índice correto da cirurgia, o índice previsto lá para fazer a cirurgia de redução do estômago. Mas ela, então, para fazer a cirurgia, ela engordou propositalmente 5, 6, 7 quilos, não lembro, para fazer esse tipo de procedimento. Quer dizer, uma coisa grave, né? As pessoas buscam sempre o caminho mais rápido. Na verdade, assim, eu não dou conta de lidar comigo mesmo e eu vou buscar uma solução mágica. Tá? E pensando assim, ó, cirurgia bariátrica, se eu tenho uma obesidade mórbida que eu tô doente por causa dela, ela pode me beneficiar, mas ela tem mortalidade e tem uma série de doenças associadas a ela. Sem falar que eu faço uma desnutrição, ou seja, o gordinho desnutrido, porque eu não aproveito uma série de nutrientes por causa da cirurgia, o que gera uma série de sofrimentos e doenças. Mas é complicado, porque assim, ó, eu até vou citar um conceito, vou mexer na lida dos nutricionistas. A literatura científica, os trabalhos mostram que se eu tenho sobrepeso, um IMC, chamado IMC, entre 25 e 30, eu vou ter uma quantidade de vida maior do que a pessoa dita normal, que é o cara que tem o IMC entre 18 e 25. Então, quem disse que o normal é ser magro e não ser o sobrepeso? Às vezes as pessoas confundem um pouco a questão estética com a questão saúde. Saúde é quem vive mais, quem vive com mais qualidade, quem vive por mais, aproveitando melhor a vida que tem. E quem vive menos, ou quem tem mais sofrimento, quem tem mais restrição, às vezes acaba tendo mais dificuldade. Então são conceitos que a sociedade às vezes discute muito em cima de estética, em cima da ideia de alguém que fez uma propaganda e que vendeu uma ideia boa. É só pensar assim, ó,
Quem de nós não viveu momentos de tristeza? Quem de nós não perdeu um namorado ou namorada? Quem de nós não teve uma decepção no trabalho, uma promoção que não aconteceu, um sonho que não realizou, uma viagem que frustrou e que não teve um momento de tristeza? Hoje em dia, a grande maioria das pessoas que têm momentos de ansiedade ou de tristeza busca remédio. Busca remédio porque, assim, se eu estou deprimido, eu tenho depressão. Isso não é verdade. O diagnóstico de depressão é quando eu tenho uma série de sintomas que entram num rol de diagnóstico por um tempo superior a 2 meses. Então, é necessário refletir um pouco sobre o que é realmente um diagnóstico e como que eu vou tratar as pessoas para que elas tenham benefício. E as pessoas acreditam em remédios milagrosos que fazem bem, mas que fazem mal ao mesmo tempo. Um exemplo típico são os inibidores de recrutação de serotonina. O mais popularmente conhecido é a fluoxetina, mas eu posso falar da sertralina, da venlafaxina, do citalopram. Todos são oriundos da mesma situação. E todos eles, usados para tratamento de depressão, eles causam uma série de efeitos colaterais, como diminuição da libido, que às vezes gera conflito dentro de casa, como dores pelo corpo, formigamento nas mãos. Então, assim, todo remédio tem um lado A e tem um lado B. Quando eu só olho para o lado A e esqueço do lado B, eu muitas vezes deixo as pessoas numa situação pior do que elas estavam quando vieram me procurar. Então, tratar saúde mental é reconhecer as pessoas, valorizá-las enquanto elas são, entender o que elas querem de verdade, porque às vezes há uma agenda oculta que as pessoas não te falam, não te comunicam, tá? E orientar questões básicas. Por exemplo, birra de criança, eu tenho que orientar os pais sobre a questão de limite, de regras, da importância deles estarem presentes no trato com a criança. Isso é essencial, tá? O que eu vejo é que às vezes assim, os pais não aprendem discutir limite entre si, ou às vezes não conseguem fazer uma negociação dentro do casamento. Veja, o comportamento do homem em relação à criança é baseado na história pessoal dele, e da mulher baseada na história pessoal dela. Ou seja, a criação que eu tive na minha casa e que a minha esposa teve na casa dela foram diferentes. Se a gente não conseguir sentar e acordar, eu vou deixar o meu filho sem vergonha. Ele vai fazer aquilo que eu deixo quando ele está comigo e aquilo que a mãe dele deixa quando está com ela. Mas provavelmente o que eu deixo incomoda a mãe e o que a mãe deixa me incomoda. E aí eu estou deixando uma criança sem vergonha. Aí a criança vai no mercado, quer uma bala, quer um biscoito e deita no chão e fica berrando, e a mãe não sabe como lidar com isso. Isso é a crise de birra. Dar remédio para isso é um absurdo. Transtorno de hiperatividade. Crianças que não têm limite vão ser hiperativas, porque elas não têm limite. Se eu não trabalho limite com a criança, não adianta eu dar a Ritalina que o pessoal dá, que os professores às vezes vivem pedindo para a gente encaminhar todas as crianças que são mal comportadas em sala de aula para tomar remédio para ser bem comportado. Então eu estou pegando uma criança inteligente, tornando ela um robozinho, impedindo que ela tenha uma vida. Claro, tu vai me dizer assim, tem criança que é hiperativa? Tem, mas isso é exceção e geralmente está associado à questão do limite das regras que eu ofereço para ela dentro da casa dela. Há necessidade da gente repensar como que a gente educa um filho. Eu costumo dizer assim, quando eu fui educado, e eu sou de uma geração um pouco mais antiga, né, onde a televisão não era uma coisa comum, e quando tinha televisão eram algumas horas por dia, não ficava o dia inteiro funcionando, e a programação era muito mais organizada, pensando na família. O que acontece? Hoje, a maioria dos pais tem televisão 24 horas dentro de casa e nem sabe o que os filhos estão vendo. Então, a gente conversa pouco com os nossos filhos, está pouco presente na vida deles, e aí eles fazem coisas que eles aprendem às vezes na televisão e que me incomodam. E aí eu, em vez de saber conversar ou saber orientar, eu brigo, o que não resolve nada. Eu tenho que tentar entender de onde que vem o comportamento e conseguir ajudar. Eu fui educado pelo meu pai e pela minha mãe dentro de normas
aonde ninguém discutia o que eu fazia. Hoje a sociedade discute o que os pais podem ou não podem fazer. Isso gera uma dificuldade de comportamento, porque eu não fui treinado, eu não fui educado para dar limite. Eu costumo brincar, a minha geração, que foi a geração do É Proibido Proibir, né? Que eu fui adolescente no fim dos anos 60, tá? É Proibido Proibir, a gente acabou gerando um movimento que acabou causando algumas dificuldades para as famílias de hoje. Porque se eu acho que é proibido proibir, eu acabo educando os meus filhos com dificuldade de limite. E aonde eles têm dificuldade de limite, eles têm dificuldade no trabalho, na escola, nos relacionamentos, e isso gera conflito. Tá certo, já continuamos com o Dr. Hamilton Wagner aqui sobre este seminário. Vamos atualizar a situação do trânsito aqui na nossa cidade. São 8 horas e 48 minutos. O trânsito é bastante lento neste momento na rua Barão de Antonina, já próximo ao centro ali, desde o cemitério municipal, a praça ali do Gaúcho, né, nas proximidades da Praça do Gaúcho, até a rua Cândido de Abreu. Então toda a descida ali da Barão de Antonina, o trânsito é bastante complicado por ali. Motoristas, se possível, façam um caminho alternativo. Também há lentidão na Visconde de Nácar, como informamos agora há pouco, lentidão registrada no comecinho lá da Cândido Nácar, na Visconde de Nácar, e outros pontos da cidade que apresentam lentidão neste momento estão ali nas proximidades da rua Marechal Deodoro. A Marechal Deodoro e a continuação, a Emiliano Perneta, apresentam lentidão neste momento. O motorista pode perder um pouco mais de tempo por ali. A recomendação nossa é sempre procurar uma rota alternativa, uma rua que você possa driblar ali esse congestionamento, para que você não perca tanto tempo na sua chegada ao trabalho. A Prefeitura informa agora que um carro e uma moto bateram no cruzamento da Rua da Trindade com a Rua dos Ferroviários, no Cajuru. Uma pessoa ficou ferida e o trânsito pode estar complicado nessa região. Então, evite também esse cruzamento. Rua da Trindade com a Rua dos Ferroviários, no Cajuru. Acidente entre um carro e uma moto. Trânsito lento nessa região, uma pessoa ficou ferida. São 8 horas e 50 minutos. E os aeroportos, neste momento, situação normal, operando normalmente para pousos e decolagens. No aeroporto Afonso Pena não há atrasos ou cancelamentos, pelo menos neste começo de dia, nessa manhã. A situação é tranquila nos aeroportos. A temperatura neste momento em Curitiba é de 18 graus. Há alguns pontos da cidade com aquela chuvinha fraca e essa situação vai permanecer ao longo do dia. Uma outra informação importante aqui é que anunciamos no começo do programa que a Prefeitura anunciou ontem que o Natal da cidade será um pouco menos iluminado, menos luzes no nosso Natal devido ao cancelamento da Galeria de Luz. Galeria de Luz era toda aquela armação de luzes que percorria todo o calçadão da Rua 15. A obra, formada por várias lâmpadas, era uma das atrações do Natal da cidade, mas de acordo com a administração municipal, o cancelamento se deu em virtude dos altos custos de instalação. Ela entrou para a programação de Natal em 2011, uma série de arcos com lâmpadas formava uma espécie de corredor na Rua 15 de Novembro, e além da galeria, nesses 2 últimos anos, houve também uma apresentação teatral. Segundo o diretor do Instituto Municipal de Turismo, Paulo Colunaghi, a administração não conseguiu patrocinadores interessados em ajudar na realização do evento. Segundo ele, no início da atual gestão, os organizadores da galeria fizeram um orçamento de R$3 milhões para implantar para a obra no período natalino. O presidente do Instituto diz que a Prefeitura não possui recursos em caixa para bancar a instalação da Galeria de Luz. São 8 horas e 52 minutos. Continuamos aqui com o Dr. Hamilton Wagner. Dr. Hamilton, o senhor falou aí, sobre essa questão das doenças mentais, mas há também a questão da automedicação, claro, implícita nisso tudo, né? E também o rastreamento do câncer. Como que isso vai ser tratado nesse seminário? Na verdade, o seminário, apesar de ser um seminário brasileiro, ele vai contar com algumas participações internacionais. Então nós teremos um palestrante que vem do Uruguai, que vai falar sobre câncer de mama, tá? Dr. Miguel Pisanelli. Um palestrante, ele é francês, mas radicado no Canadá, que vai estar falando sobre a questão da saúde mental, que é Jean-Claude Santonge.
e uma palestrante canadense, Darlene McGee, que vai estar falando sobre o excesso de medicina. Então, são várias coisas que vão estar acontecendo. Então, é um seminário brasileiro, mas com alguma contribuição, algum saborzinho internacional. E algumas das mesas vão estar abordando especificamente o câncer de colo do útero, o câncer de mama. Tá? Vai ter uma mesa que vai estar conversando sobre câncer de próstata, para as pessoas poderem trocar um pouquinho mais e tirar suas dúvidas, no sentido de dar uma orientação geral. Agora, câncer é uma coisa que cada vez mais a gente tem que ter clareza. O que é o câncer? Né? São partes do meu próprio corpo que crescem desordenadamente pelas agressões que eu vou oferecendo a ele. Seja questões alimentares, hábitos, por exemplo, o tabagismo é uma das principais coisas que está associada ao câncer, e muitas vezes a gente combate menos o tabagismo e faz rastreamento de câncer em pessoas que estão fumando. Então, na verdade, eu vou me arriscar, eu costumo brincar às vezes com os pacientes assim, eu quero fazer rastreamento de HIV. Tudo bem, vamos fazer, mas você está usando camisinha? Eu digo, não uso. Então, assim, é só uma questão de tempo, encontrar o momento em que eu vou encontrar alguém que vai me passar a doença. Eu tenho que fazer medidas de prevenção que são apropriadas, que são adequadas. Um seminário como esse visa promover, aliás, o nome seminário até é interessante pensar o que é um seminário. Eu estou semeando um conceito para que as pessoas que vão participar do seminário possam fazer uma discussão e produção científica depois sobre o tema. Por isso não é um congresso, a gente está semeando uma ideia que é relativamente nova. Em medicina as coisas são muito rápidas, mas essa é uma ideia que agora se consolida. Nós tivemos um congresso internacional sobre overdiagnose que aconteceu nos Estados Unidos, vai ter um próximo na Inglaterra ano que vem. O que é overdiagnóstico? É sobrediagnóstico, é um diagnóstico em excesso. Então, na verdade, essa é uma preocupação internacional. Muitos pesquisadores estão voltados para isso e a gente quer que as pessoas reflitam. Então, nós vamos semear isso. Uma pergunta rapidinha aqui de um ouvinte, o Reginaldo da Rosa, lá de Colombo. O que acontece com uma pessoa que toma remédio para depressão e está sempre deprimido? A depressão também é um tema, né? Depressão, bastante pertinente. Exatamente, depressão é um dos temas. Reginaldo, boa tarde, bom dia. Tá. A questão da depressão, ela tem que ser avaliada de uma maneira adequada. Existem dois componentes aí. A condição de vida, a qualidade de vida que a pessoa tem. Então, eu tenho que entender essa qualidade de vida, e isso é da área da psicoterapia. Quanto melhor eu transformo a qualidade de vida dessa pessoa, transformo a vida dela num ambiente melhor, mais chance ela tem de se recuperar. E o tratamento medicamentoso, muitas vezes tem que ser adequado. Não existe uma medicação única, padrão, que funcione para todo mundo. É necessário avaliar a situação e tomar uma atitude terapêutica adequada, que pode ser tanto a troca da medicação ou ajuste da medicação para que se obtenha o resultado apropriado. Doutor, para a gente finalizar rapidinho, as datas do seminário, como que a pessoa pode se inscrever, a pessoa pode participar, enfim? O seminário acontece entre 28 de novembro e 30 de novembro. A abertura é às 19 horas na Universidade Positivo, Bloco Azul, no auditório. As inscrições podem ser feitas por um site. O site é www.hamiltonwagner.com. Eu acabo, como organizador, botei um site na minha página pessoal e as pessoas podem fazer contato lá e a gente responde com o maior prazer. Ok, doutor Hamilton, muito obrigado pela sua participação aqui. Sucesso no seminário, são temas muito pertinentes, muito importantes, que mexem com o nosso dia a dia. Eu acho que todo mundo fica um pouco preocupado, né? Porque qualquer dorzinha, tô com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, a pessoa, ai meu Deus, tem que ir no médico, tá claro, tem que se cuidar, tem que prevenir, mas às vezes há um pouco de exagero nisso tudo, né? Muito obrigado pela sua participação aqui, doutor. Nós que agradecemos a oportunidade de estar conversando com os ouvintes e oferecendo para eles um pouquinho mais de um conceito novo. Prevenção quaternária é um conceito novo, mas vai ser muito falado, porque na verdade cada vez mais as pessoas querem ser cuidadas e respeitadas. As pessoas querem ter qualidade de vida e não terem sua vida tolhida. Tá certo. Obrigado, doutor. Bom dia. Bom dia.